Amém, graça e paz, boa noite, boa noite. Começando mais um programa, mais um podcast. Tempo com Deus aqui nas Redes Cipó. Hoje Deus vai falar com você. Estou aqui com uma pessoa maravilhosa, um pastor cheio do Espírito Santo, um pastor que tem sido influência aqui nessa cidade. E Deus vai falar muito com você, você que está aí, está nos assistindo. Deus vai falar muito com você através da vida desse homem de Deus. O pastor José Francisco, que está aqui com a gente, é o nosso convidado, nosso entrevistado dessa noite. E ele vai falar assim, coisas assim que vai encher o teu coração e vai incendiar a tua fé. Não é isso, pastorzão? É isso aí, meus Graça e amados e paz. queridos amigos e irmãos na fé. Quero aqui saudar todos na paz do Senhor. E a gente vai trazer aí o que Deus colocar, né, no nosso coração, até porque sabemos que não falamos o que queremos, né? Quando nós entramos no mundo espiritual, nós começamos a entender que Deus, né, que fala através do profeta. Amém, meu querido. A gente sempre começa o programa de entrevista falando aqui, o podcast falando assim de como foi o começo assim do seu ministério, como as barreiras que o senhor encontrou, a sua regressão, né, a sua vinda para essa vida cristã, como foi esse caminho que o senhor traçou, que todos nós sabemos que não é um caminho bom, mas é o melhor caminho, não é um caminho que seja massageado, mas é um caminho que doloroso, a via dolorosa, mas é o melhor caminho para a gente. Certo. Rapaz, a gente for falar aqui muito a respeito do como comecei, o tempo, né, não tem Isso. como mais assim. A gente teve um mundo, né, viveu num mundo de drogas, entendeu? Bebedice, muitas coisas mais que a gente passou por um processo. Quando a gente se converteu, nós sabemos que quando a gente se converte a Cristo, nós temos muitas dificuldades, muitas barreiras, né, para prosseguir. Só que aí, na minha trajetória, eu comecei a ver muitas situações que eu não passei quando eu vivia no mundo, né? Porque sabemos que no mundo as amizades que você tem é a amizade do mundo que leva você a se aprofundar cada vez mais nas coisas realmente carnais. Mas quando você vai para o lado, quando você faz um propósito com Deus e se converte a Cristo, você começa a já ter uma visão diferente. Você começa a afastar das coisas que não agradam a Deus, né? E isso vai fazer a diferença na tua trajetória. Só que o que acontece? Comigo foi diferente, porque eu fui para a presença de Deus, posso dizer quase nu, sem roupas, né? Porque eu fui emprestado com roupas emprestadas, porque eu não tinha nada. Eu fui dependente de drogas, quase 16 anos, na pasta básica de cocaína. Então aí eu passei pelo processo. Quando eu me converti a Cristo, eu comecei a entender esse mundo novo, que muitos me puxavam para tentar voltar para lá e eu sempre ficava, né, na posição que Deus tinha me colocado. Foi muitas barreiras que eu tive que encarar pela frente. Muitas barreiras, né? E sem falar, né, que quando uma pessoa sai de uma estrutura, né, como essa, meio da droga, ou qualquer batalha que seja, prisão espiritual, já é complicado. Agora, o mundo da droga, né, pastor? Nesse mundo da droga que muitas pessoas estão caindo nelas, estão se degradando, brigando para viver nesse mundo e hoje a droga tem sido assim um canal de perdição para muitas pessoas. Sempre tem sido, mas hoje já está entrando, já está normalizando, né? Já está normalizando, mas a gente sabe que isso nunca vai ser normal, vai ser sempre um problema para a sociedade, um caos para toda uma sociedade ter uma pessoa usuário de droga na família, né? E como foi assim para as pessoas, para dessa nova vida que o senhor decidiu ter, essa nova trajetória de vida, como foi isso? Porque não é fácil as pessoas Não é fácil, não é fácil. acreditar, né? Você ser mal interpretado. Fale Tem um que pouco disso. acreditar, né? Fale um pouco disso. Como foi que foi assim como as pessoas responderam a essa sua decisão de tomar essa partida de servir ao Senhor e largar a droga, largar tudo?
Não, porque assim, é que nem eu falei, né, primeira pergunta, eu sempre falo que dificilmente uma pessoa que nunca foi dependente de nada, tipo, nunca bebeu uma cerveja, ou nunca fumou um cigarro, um cigarro de pasta básica de cocaína, ou mesmo uma maconha, né? Dificilmente ele vai pegar um dinheiro dentro da sua casa, deitado no sofá, ou mesmo na sua casa, ali tranquilo, vai pegar um dinheiro e vai diretamente na bocada de fumo comprar, né, diretamente a droga, né? Porque realmente isso é um processo. Você tem que saber onde vende, você tem que saber como chega, você tem que saber como faz, você tem que saber todas as estratégias. Só que nós temos hoje uma máquina, né? Essa máquina, que ela traz muitas referências do que você não sabe. E você aprende na máquina, né? Mas com tudo isso você vai ter um pouco de dificuldade para chegar até o local onde vende. Então, o que eu quero dizer aqui, para todos que estão ouvindo a gente, é que sempre vai ter alguém, entre aspas, que se apresenta como amigo, né, para tentar levar você, né, para o fundo do poço. Porque quem oferece o entorpecente para alguém, ele, sinceramente, ele pode ter até uma amizade, mas amigo não é. Porque o amigo verdadeiro, ele se importa contigo, ele quer o teu melhor, ele quer ver você bem. Não se aprofundar em alguma coisa que vai levar você a perder a dignidade. Porque todas as pessoas que foram usuários de droga, sabemos que teve não vou dizer nem altos e baixos, vou dizer cair mesmo, né, no profundo do inferno, posso dizer. Porque esse aqui conheceu e vivi isso. Eu fui morar debaixo de ponte, né, em coreto de praça, dormindo em banco de praça, comendo do lixo. Então, assim, eu passei pelo esse processo todinho, né, para chegar onde eu estou hoje como pastor. E sempre eu digo para as pessoas, o primeiro trago é fácil, o primeiro gole é fácil. A primeira mulher que você se deita para se prostituir é fácil. Depois que você perde o temor a Deus, vira uma coisa, sabe? Não, já estou ferrado mesmo, agora é o seguinte, eu vou, entendeu? Eu vou até o fim. Só que aí fundo, né? Sim. Só que aí o que acontece? Todos têm um preço a pagar, porque a realidade é essa, entendeu? Então eu paguei um preço, perdi a parte da minha vida, eu posso dizer, né? Que eu fui um dos melhores dançarinos de Blake, de funk, rap. Eu fui um cara que, sabe, aqui na cidade, quando falavam de Blake, era o Kid Boy, né? Como era o nome? Kid Boy? Kid Boy, Kid Boy. Entendeu? Então, assim, hoje, algumas pessoas, né, ainda que tem aquela consideração, aí é Kid Boy e tal, eu também não vou dizer, não é Kid Boy, aqui é pastor agora, entendeu? Não, tudo bem, tranquilo, né? Mas a maior parte do povo hoje é pastor Francisco, né? E eu estou caminhando aí, mas depois, se você quiser fazer outra pergunta, a gente vai fazer como eu me converti, tá certo? O senhor já pode ficar à vontade, já pode falar como foi essa conversão, assim, como foi essa... Não, a realidade né, o que a gente traz é isso. E é bonito porque a forma que eu me converti, não foi ninguém que diretamente foi na minha casa, entendeu? Me convidou para um culto, alguém que pregou para mim poder ter aquela alegria para ir, né, fazer uma aliança com Deus, me convertir a Cristo. Não, ninguém pregou para mim diretamente, né? Simplesmente o Espírito de Deus, ele me convenceu que eu estava errado, né? Então eu me arrepio porque é mistério, essa é coisa muito forte, né? Então ali eu ia com a minha namorada no dia de sexta-feira para uma boate, e eu de mão dada com ela aqui, de brinco na orelha, entendeu? Todo playboyzinho mesmo, porque eu andava todo e calça toda rasgada. E aí o que acontece? De repente eu vou passando por um culto no ar livre. Isso aqui é mistério. Aí só que o povo tinha medo de mim. Eu era famoso, eu era, sabe, temido. Quando eu falava o Kid Boy tá aqui, por aqui e tal, o pessoal já ficava todo mundo assustado, porque eu era de bater mesmo. Naquela época não tinha esse movimento de hoje, né? Então, assim, eu vou passando ali pela frente daquela casa e o pastor estava lá cantando aqueles corinhos, né? Assembleano de antigamente, que a gente vê o povo hoje, quase não louva mais, não canta mais nessa congregação. Jerusalém, que bonita é, rua de ouro, rua de cristal. Jerusalém, que bonita. Aí quando chegava no verso que diz: por essa rua de ouro eu andarei, rua de ouro, rua de cristal. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Aí aquilo ali, sabe, me tocou. Quando me tocou, eu parei. Foi que nem um choque térmico ali. Eu com o brinco na orelha, todo, sabe, com luva nas mãos aqui, que eu era dançarino. E aí o que acontece? Ela disse que foi.
tá sentindo alguma coisa? Eu digo, rapaz, eu tô com vontade de ir para aquele culto ali. E ela disse, sério? Eu digo, sério, eu vou para aquele culto. Não, vamos para a boa. Eu digo, não, eu vou para o culto. Eu senti de ir para lá, eu vou para lá. Se você quiser ir comigo, me acompanha. E ela ficou com o pé na frente e outro atrás, eu puxando aqui, ela, sabe, querendo puxar para o lado, eu digo, vamos embora. Aí eu cheguei no portão, o portão estava fechado, aquelas ripinhas. Aí cheguei no portão. Quando eu cheguei no portão, os irmãos que estavam cantando tiraram a visão do pastor, tudo e olhou para mim. Tá entendendo? Por quê? Porque eu naquela rua era temido. Aí, de repente, o pessoal ficou ali meio pensando que eu ia invadir, né? Ficou brincando na orelha ali, tudo, sabe, meio cara feio, do cabelão. Aí tem um irmão que disse, o senhor quer entrar? Eu disse, quero entrar. Aí ele disse, vai lá, abre o portão lá. E pá, trancaram o portão, eu entrei. Me sentei. E fiquei lá ouvindo a palavra. Quando foi da hora do convite, quem quer aceitar Jesus, rapaz, eu me levantei, sabe? Com aquela resistência nas pernas ali, querendo não ir, e aquela parte dentro de mim dizendo, vai que é a tua oportunidade, é a tua vez de mudar a tua história. E ali eu fui até onde o pastor estava, e ali me converti a Cristo. Olha aí. Meu Deus. Agora, parou mais, né, esse negócio de fazer culto na rua, né? Culto no ar livre, Antigamente tinha muito culto ao ar livre, eu preguei muito ao ar livre, preguei muito aí na rua, nas praças. Pastor, qual é o nome do seu ministério lá? Fale aí da sua igreja. O ministério é a Assembleia de Deus, né, Pentecostal Resgatando Vidas, a qual a gente hoje tem, assim, na base de 250 membros, né, 270, entre pessoas que vão, né, mas não estão assim, só visitando, né, tem muitas pessoas. Só que, assim, o meu ministério ele começou de uma forma que também foi mistério, né, mistério, porque eu também não pedi para ser pastor. Vou ser pastor, porque eu acho legal, eu vejo que é bonito ser pastor, eu vou querer. Não, foi acontecendo na minha vida e quando eu pensei que não, estava cercado de multidões de pessoas. E aí não teve para onde eu correr, o povo começou a dizer, não, vamos fazer um localzinho aí para a gente congregar, e aquilo ali foi começando a crescer. E hoje nós estamos dentro, porque eu comecei o meu ministério na frente da minha casa, né, com os banquinhos lá, enfiado no chão os barrotezinhos, pregado os banquinhos ali, todo mundo ali no tempo mesmo, quando vinha chuva, era aquele alvoroço, né, todo mundo correndo para debaixo das casas, porque em cidade grande ninguém quase conhece casa com barrote. Para você que está ouvindo aí, na nossa região, que tem casa de barrote. O que é barrote? Os barrotes enfiados no chão. Os pinos, né? Isso, e as casas, né, ali sentadas acima. Então, o que acontece? Quando chovia, a gente corria todo mundo para debaixo. E ali esperava a chuva passar e voltava todo mundo, dava uma enxugadinha nos banquinhos ali, sentava todo mundo, porque eu cantava, eu pregava, eu comecei só eu e Deus, né? Não foi aquela coisa de, não, vamos montar aqui o ministério aqui, nós dois e tal. Não, foi eu só minha esposa, comecemos e tocamos para frente. Hoje está aí o Ministério Resgatando Vida, um dos maiores que tem dentro do bairro do Remanso. É no Remanso, né? É. Qual é o endereço lá, o endereço? Bairro do Remanso, Rua do Remanso, ao lado da Fogás. Ao lado da Rua Fogás. Principal. Gente, maravilha. Pastor, nessa caminhada com Cristo, a gente tem muitas decepções. Sim, sim. Eu sei que se eu for dar o espaço aqui para o senhor falar das decepções que o senhor teve no seu ministério depois de que o senhor começou o seu pastoreado, né, começou a comunidade cristã. Se eu for abrir aqui para o senhor, a gente passa a noite toda. Mas sim, o senhor poderia contar alguns casos assim, que foi marcante para o senhor, que assim, que tirou a sua paz, que assim, foi muito poderoso no ministério como pastor, que cuida de vida e que ama a vida. O senhor pode compartilhar com a gente? Eu sei que esse momento é um momento que a gente é para refletir promessas se cumprir na minha vida. E o que eu aprendi muito nessa caminhada é compreender que a gente não tem diretamente que depositar confiança em homens diretamente. Porque sabemos que o homem é falho. O que você tem que depositar é a amizade, o respeito. Mas quando você diz assim, eu confio, eu creio, eu confio, eu acredito, não. Porque você pode ter por certeza que as pessoas que comeram contigo no teu prato, entendeu? Que caminhou contigo, bateu no teu ombro, estou contigo e não abro, e foi o primeiro a te abandonar e dar as costas para ti. Foi assim que fizeram com Jesus, né? Então, assim, hoje eu vejo
um versículo que eu trago para mim, João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Ela vai trazer verdade dentro desse versículo, que a gente precisa ser liberto de algumas coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Né? E principalmente compreender e ser grato àquele que te estendeu a mão, àquele que fez algo por ti. Porque por mais que uma pessoa vá se afastar de perto de você, mas ele tem gratidão de chegar como homem, né? De dizer, contar a situação. Porque a gente vê muita ingratidão. E uma das coisas que me deixou triste, como eu dei vontade de jogar a toalha e, sabe, abandonar. Não quero mais não, estou cansado disso. Sabe, é de ver o ser humano até qual é o ponto que ele chega. Né? Porque a gente sabe que a realidade hoje, Deus ele levanta até uma pessoa drogada, que nem eu fui. Muitas pessoas hoje acreditam no meu ministério. Outros continuam dizendo que de boy é o vagabundo, não presta. Saiu um prisioneiro aí, eu conheço aí, eu via sendo preso da polícia, eu fui preso mesmo. Eu ia pro cacete com a polícia, né? E antigamente a polícia não é essa polícia de hoje. E os antigos policiais hoje, quando eles passam na rua, que veio pregando na rua, no mercado, eles param e vão lá onde eu tô, sabe? E ficam esperando terminar de a mensagem para pegar na minha mão e dizer, poxa, você é um exemplo de vida. Né? Porque você superou o que você viveu. Eu sou testemunha de que eu lhe prendi, lhe abaixei, né, uma porrada mesmo, porque naquela época era cacetete e um 38 enferrujado. Né? Se o policial puxasse e não disparasse, ele ia pra peia. Então... isso aqui é uma realidade, irmão. Eu falei isso aqui no programa na rádio, eu faço, já pessoas policiais ligou para mim, isso é verdade, pastor, o que o senhor está dizendo. Nós era desprevenidos. Não era preparados totalmente da forma que deveria ser. Né? Então, ali, Cruzeiro do Sul, tem pessoas que contam hoje muitas histórias que entrou, né? Então, assim, a minha dificuldade que eu tive foi justamente essa, de muitas pessoas que nos deu as costas, né, na hora que você mais precisou, e você se achou sozinho no momento, às vezes sem ter um rumo para tomar ali naquela situação, e você ir para o quarto chorar mesmo, sabe? E dizer, e agora, Senhor? Estou sozinho, eu sei que o Senhor está comigo, mas onde é que eu vou agora? Como é que vai ser? Né? Você imagina de uma situação de você estar com um ministério de, vamos supor, que nem eu falei, 200 e poucas pessoas, que você está dirigindo aquela congregação todo dia, porque o pastor não pode faltar. Pode faltar o irmão, a irmã, o obreiro, mas o pastor tem que estar lá, sentado. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Né? Pessoas que dizem assim, o pastor é aquele que está... Irmão, eu já falei isso aqui. Quando eu fui para começar o ministério, foi começando. Aí quando isso aqui é mistério. Eu vou pregar numa congregação, e quando eu chego lá, eu estava pregando, e o pastor disse assim, eu não era pastor ainda, eu estava só começando o ministério. Você está entendendo, né? Aí o pastor disse, eu tive uma visão com Deus. Aí eu disse, amém. A igreja lotada de gente que eu tinha de ministrar, eu era só quem? O diácono José Francisco. Aí ele disse, desce, porque a partir de hoje tu vai ser pastor. Pastor de almas, pastor de ovelhas, de homens e mulheres. Você vai pastorear. Deus me deu a visão que eu tenho que jogar o óleo na sua cabeça. E a partir de hoje, eu sou consagrado a pastor. Aí o que eu fiz? Só dobrei o joelho. O óleo desceu na minha cabeça. E desde aquele dia, Deus derramou sobre a minha vida, que graças a Deus, que aonde eu prego, eu vejo o agir de Deus. Né? Que nem ontem eu estive ministrando num dos maiores ministérios da Assembleia de Deus no Guajará, e eu vi o agir de Deus naquele lugar, que até o pastor falou, eu mandei o áudio para eu ver. Então, assim, nunca deveremos fazer as coisas para Deus para se exaltar. Né? Porque muitas situações nós vamos se achar que vamos pensar que não somos capazes de fazer. Mas se Deus disse faz, faz. Entendeu? Então, para mim, hoje, a dificuldade que eu tive foi a droga na minha vida. Depois que eu estou convertido com a pergunta que o senhor falou, a maior dificuldade que eu tenho hoje, eu lhe digo para você, é de lidar com o ser humano. Essa dificuldade. Só a pergunta que eu tenho para o senhor é essa. A dificuldade que eu tenho hoje é de lutar com o ser humano. Ser humano, enquanto você está acertando, que você está lhe agradando ele, que você está dando algo para ele que ele precisa, que ele quer. Você é homem de Deus, você é o cara. Mas se você olhar na peteca do olho dele, se ele precisar de você, você dizer assim, não, hoje não dá. Ou então se você falhar em alguma área, você já não é mais homem de Deus, você já perdeu o crédito. Quer dizer, você acertou 99, 1000 maravilha, mas falhou em uma. O ser humano já não tem mais o mesmo crédito que ele tinha.
Já não tem mais a gratidão que ele teve no começo, né? De chegar, às vezes chega no ministério, chega ruído, quebrado, né? Com despedaçado com a família, muito separado. E aí, quando estão bem, aí a ingratidão bate na porta do coração e muitos se tornam ingratos. E a ingratidão, ela é o caminho que leva o ser humano a viver uma vida no deserto. Todo ingrato, ele padece no deserto. É, desse jeito. Mas quem tem gratidão, ele caminha pelo caminho da honra, pelo princípio da honra. E quem honra é honrado. Quem honra, Deus honra. Então tem muitas pessoas que hoje estão vivendo no ministério, estão na igreja, esperando a honra do homem. E ele já tem. Muitas pessoas clamam, Senhor, me ajuda, tem misericórdia da minha vida. Aí Deus coloca uma pessoa na vida dele, para direcionar ele, para colocar ele numa vida diferente, ensinando ele, pagando um preço, e aí quando ele está bem, ele vai embora. E a gente, se não guardar o coração, é por isso que a Bíblia diz, né, sobretudo que deve guardar, guarde seu coração, porque se a gente não guardar o coração, essas pessoas vão e levam o coração da gente. Quem cuida de vida e ama a vida é assim, não é isso? O senhor que tem aí uma multidão aí que está liderando, está sendo uma influência ali no Remanso, na cidade de Cruzeiro do Sul, o senhor sabe que muitos vêm e te batem no ombro e te ama. Isso é muito maravilhoso. Eu acho que dinheiro não paga você ver uma família liberta. Dinheiro não paga você ver uma pessoa sendo restituída, vivendo uma nova história. Quando você vê assim, olha para uma pessoa, olha como essa pessoa chegou, como ela está. Isso dá ânimo e dá força para um pastor, não é isso? É desse jeito. Então, pastor, nessa sua caminhada e no seu ministério agora como um pastor que já sai, prega e já itinerante também, né? Quais as demandas que o senhor tem, assim, as problemáticas que o senhor acha que a cidade de Cruzeiro do Sul ainda precisa ter abrir mais, né? Ter mais mais portas abertas. O que o senhor tem, assim, essa sua visão como pastor, líder de igreja? Qual é a visão que o senhor tem sobre a chamada ministerial, para as igrejas, e não só para as igrejas, para os pastores, o que ainda precisa se fazer ainda aqui na cidade de Cruzeiro do Sul? O que eu vejo assim como filho da casa, né? Eu sou filho da casa, eu já morei em vários lugares do Brasil, né? Mas o que eu vejo hoje é mais trabalho social. Trabalho social. Está faltando, sabe, mais desempenho. A gente vê hoje, é porque você, tipo, a sociedade, ela não vê como é que tá. Parece que eles estão com a venda nos olhos e não conseguem enxergar. Se você sair, vamos supor agora, né, uma comparação. Agora é o quê? Nós temos um trabalho que eu não gosto de divulgar diretamente, mas eu saio às vezes dia de sábado, quase todos os sábados, com Bíblia, com sopa, com roupa, para levar para aqueles que estão lá jogados, a gente prega a palavra e já temos resultado, porque algum deles que estão lá, eles dizem, poxa, pastor, me ajuda, cara, quero sair dessa vida, tenho sofrido demais, eu não aguento mais sofrer, me ajuda. Aí a gente marca o dia e a hora de buscar eles lá, das nossas autoridades, para falar uma realidade. Então, assim, se você quer fazer algo, você vai ter que tirar do seu bolso para ajudar, né? Então, a gente já faz isso aí. Ainda bem que Deus tem preparado muitas pessoas, né, empresário, para nos ajudar, e a gente tem tido esse apoio. Então, assim, o que eu vejo hoje, tem muita gente, pastor, usuário de drogas, e você vê na rua hoje, está parecendo zumbi, né, dentro desse mercado aí, por todo canto. Então precisamos se unir às igrejas, às nossas lideranças, para a gente fazer um trabalho para tirar esse povo da rua. Isso é verdade, tem muita gente na rua aí. Tem aqui os nossos patrocínios, nossos patrocinadores, né? Camiseta Tapiri, Dr. Júlio Paulo Neto, Super Duda, Atacado e Varejo,
Sky Canecas e a loja Sou Torcedor. Então, ele também tem a hamburgueria, é a Help Burger, não, tá patrocinando aqui a rede, com esse trabalho maravilhoso de entrevista, e na sexta-feira aqui o Tempo com Deus. Tem alguém aí para interagir no chat aí com a gente? Fazer uma pergunta aqui, o pastor. Pastor, eu queria que o senhor desse uma palavra, uma direção para esse povo que está nos ouvindo e que vai nos ouvir. Daqui a pouco alguém vai abrir o link e também vai assistir. E o senhor deixasse uma palavra nos nossos corações, falando aí daquilo que Deus tem colocado no seu coração nesses últimos dias. A gente sabe que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra do Senhor. Não tem como a gente, cristão, não tem como o ser humano viver sem direção. E a nossa direção é a palavra do Senhor. O senhor pode ministrar um texto bíblico para a gente, falando aí daquilo que Deus tem colocado no seu coração, porque o povo, não só o povo lá fora, mas todos nós precisamos de Deus, todos nós precisamos de uma direção divina. Sim, com certeza. Uma direção de Deus. E eu sei que Deus tem falado muito com o senhor, né? É por isso que o senhor tem sido esse pastor relevante aí, não só ali no bairro do Remanso, mas também em Cruzeiro do Sul. Amém, meu querido? Amém. Eu quero aqui fazer uma reflexão, dando uma palavra a respeito do amor, né? Então, assim, eu estava vendo um vídeo e aquilo ali me trouxe, sabe, uma reflexão para mim mesmo, né? Em casa eu estava terminando de almoçar e, aliás, tomei um banho, almocei, fui calmar um pouquinho e ali eu fui ver uma palavra, aliás, de um vídeo de três cidadãos, três senhores, que trazia referência do amor, a riqueza e tinha outro também, que agora, antes de eu terminar aqui, eu vou falar aqui. Era a riqueza e tinha o amor. E aí, eles bateram na porta de uma casa. E o casal saiu. E eles perguntaram para o casal, o que eles gostariam de pedir. Se era riqueza, aliás, era riqueza, o amor, ou ser visto no meio da sociedade. Entendeu? Ser uma pessoa conhecido, né? Então, assim, eles ficaram ali pensando o que poderiam fazer. Aí nós podemos pensar um pouco. Aí eles disseram, pode sim. Aí entraram para dentro da casa de novo, os três ficaram fora. E aí o marido disse para ela, né? Disse, moço, se nós pedir riqueza, nós vamos ser ricos. Não vai faltar nada para nós. E se nós pedir para ser reconhecido, nós vamos ser famosos. Onde nós chegar, nós vamos ser conhecidos, nós vamos ter fama. E aí, o que é que tu diz? E ela disse assim, eu acho que seria o ideal o amor. É o que está faltando na nossa casa. E aí ele disse, então vamos lá, vamos pedir o amor. Então aí eles foram lá fora, os três que estavam lá fora, três senhores, e aí eles disseram, nós escolhemos o amor. Quem é o amor de vocês três? E aí o senhor de idade disse, sou eu. Eu disse, então, quero que o senhor entre na minha casa. E aí quando ele vai, isso é muito forte, sabe? A gente se emociona porque o que está faltando no ser humano hoje é o amor, pastor. O amor. Eu me emociono porque a gente vê, sabe, a falta de amor em muitas pessoas. A gente não vê mais, antigamente, as pessoas se importavam mais com as outras pessoas. Hoje nós estamos vivendo um círculo de ser humano, de pessoas, que a gente vê não se importar mais com as pessoas. Eu estou com 52 anos de idade e eu vejo, sabe, filho que não tem mais amor pelos seus pais. A gente vê pais que não têm amor, entre aspas, fecha aspas, pelos seus filhos. Nós estamos vivendo hoje uma geração que os pais, antigamente os pais que falavam com seus filhos, eles atendiam, né? E hoje a gente vê ao contrário. É os filhos que falam com os pais e os pais têm que fazer o que eles pedem. Hoje nós vemos os pais enterrando seus filhos.
E antigamente era os filhos que enterravam seus pais, pela idade, pela canseira, né? Os pais fechavam os olhos ali, falecia, e os seus filhos iam chorar na beira dos seus caixões. Hoje a gente vê 90% dos pais enterrando seus filhos. Então, o que eu vejo, eu me emocionei um pouco aqui, porque é muito forte, né, o que esse casal pediu para entrar na sua casa. E ela disse, o que nós estamos precisando no momento é o amor que entre na nossa casa, o que nós não temos ultimamente. E aí, quando ele vai entrando, os outros dois seguem ela também, seguem eles também. E quando eles três chegam dentro da casa, ele vai dizer, mas não era só o amor? E aí os outros dois vai dizer, aonde está o amor, está a riqueza, está o reconhecimento. Então, o amor ele é o fundamento de todas as coisas. O amor ele é o fundamento de um recomeço ou de um começo de alguma coisa. Então, aqui você vai ver, no texto que Deus colocava no meu coração, quando o Senhor falou para me dar uma palavra, o que foi que eu trouxe para mim e para todos que estão ouvindo nós, né? Cada um de nós. João, capítulo 3, versículo 16. Aliás, o 15 e o 16. Que você vai ler de uma forma que vai dizer assim, ó. João 3, 15. Né? Quem tiver Bíblia aí, dá uma acompanhada aí com a gente para você ter uma ideia. Que diz assim, ó. Para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só. O 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Você vai ver que o amor mais forte sobre essa terra foi o nosso próprio Deus. O amor de Deus, né? O amor de Deus. Ele nos alcançou infinitamente, né? Ele nos alcançou de uma forma tão grande que, quando ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados, morrer por nós, ele trouxe uma referência daquilo que realmente ele tinha sobre ele, né, pelas nossas vidas. E hoje você vê, né, o retorno que o ser humano não está tendo hoje para Deus. O retorno, né? Se você vê que você às vezes é convidado, né, para ir para um culto, ele deixa de ir para o culto, para ouvir a palavra de Deus, muitas das vezes, para ouvir o quê? Para ir para uma festa. Né? Troca diretamente o certo pelo errado. E o que nós aprendemos hoje é que o fundamento de todas as coisas é o amor, meu pastor. Porque Deus ele fez algo por nós. E hoje nós estamos vivendo um momento que ninguém quase quer fazer. Faz quando quer, na vontade que quer, eu não sei. Vai para o culto hoje, não sei, estou cansado e tal, cheguei cansado, entendeu? Não vai, porque perdeu as energias, a força, a resistência, né? Toda naquela área ali, e deixa de buscar Deus. E Deus disse na sua palavra, buscai primeiramente o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-vos enquanto ainda Ele está perto. Eu amo quando Jó, no capítulo 2, de todo o sofrimento de Jó, ele vai passar pelo processo de perca dos bens materiais. Ele vai passar por um processo de perder entes queridos, seus filhos. Sangue do sangue, carne da carne. Você imagina nós que às vezes um ente querido, né, morre, você na beira do caixão se desespera. Imagina 10. Né? E aí você vai ver a situação naquele momento de Jó. 10 filhos. A Bíblia vai dizer que o Satanás não queria, irmãos. O que eu vou falar para vocês é que o Satanás ele não queria destruir a vida de Jó. Não, ele não queria. Ele queria que Jó murmurasse, abrisse a boca e falasse alguma coisa contra Deus. O que nós estamos vivendo hoje é um povo, sabe, ingrato, que Deus está dando vestido, está dando roupa, está dando de comer, está dando trabalho e é murmurando. É forte, mas é isso mesmo. Estamos chegando aqui no final do nosso programa. Hoje vamos terminar mais cedo um pouquinho. Mas, pastor, vou lhe trazer outras vezes para a gente falar sobre esses assuntos. Né? Fazer umas temáticas. Não dá para a gente falar do amor, vem falar de direção, vem falar de visão. Então,
Conversa maravilhosa. Foi curto tempo, mas foi prazeroso estar com o senhor aqui. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família, né? Que sejam cobertos de bênçãos sobrenaturais do Senhor. Amém? Amém, pastor? Obrigado. Amém, amém. Gente, eu, pastor Ronde, sexta-feira eu vou estar aqui com vocês novamente, né? Vou estar com outro entrevistado, outro pastor, não sei quem é que Deus vai trazer aqui, mas sexta-feira, às 18 horas, a gente vai estar aqui no Tempo com Deus. Quero deixar aqui um recado. Amanhã, na nossa rede juvenil, nós vamos estar falando sobre voltar para casa. O tema de volta para casa. Muitas pessoas, né, não vão mais à igreja, estão querendo ser desigrejados, né? O senhor tocou aqui no tema que as pessoas não querem ir mais para a casa de Deus, não querem mais congregar, querem ficar em casa. E amanhã eu quero falar sobre isso. Vá para lá, você que está aí, não está... procura a igreja mais perto de você. Se é ali perto da nossa igreja, na 25, ali na pracinha da 25, corra para lá, mas não fique sem congregar. Às 19 horas, ok? Às 19 horas, na Filadélfia Cruzeiro do Sul. Obrigado, pastor. É isso aí, meus irmãos. Eu agradeço também pela oportunidade, por estar aqui interagindo, falando, né, do amor de Deus e testificando da grandeza de um Deus maravilhoso. Fale o dia dos seus cultos lá. O dia de culto na congregação Resgatando Vida, que fica situado no bairro do Remanso, ao lado da Fogás, tem esse estacionamento próprio, né? Tudo iluminado, tranquilo, não tem nada que você vai ter que descer favela, descer para lá, não, lá na rua principal, tudo no asfalto direitinho, vai ser o teu transporte, sai no asfalto, entra na congregação. Fica mesmo na beirinha da rua, né? A Igreja Resgatando Vida é uma igreja grande, porta de vidro, pintada de azul, está o nome lá, Assembleia de Deus Pentecostal Resgatando Vidas, que tem como pastor primeiramente o nosso Deus e segundo o pastor Francisco. O horário dos cultos lá? O horário dos cultos é 7 horas, nas quarta, na sexta e no domingo, tá bom? Quer conhecer o nosso trabalho de perto? Vai lá que você vai ser bem recebido, com abraço e com amor, né? Um pelo outro. Louvado seja Deus. Amém, queridos. Vamos ficando por aqui. Nosso podcast Tempo com Deus. Comigo, pastor Ronde. Até a próxima. Um beijo no coração.